Ela falou que está com um pedido lá para amputação da perna. Hoje temos cerca de 5.000 seguidores no Facebook. Precisamos aumentar este número. Envie o link para seus amigos do WhatsApp e peça para que eles sigam o perfil da Igreja da Fé Cristã. Fique bem informado sobre tudo o que acontece em nosso ministério. Cerca de 4.000 pessoas curtiram a página da Igreja da Fé Cristã no Facebook. É muito importante a sua interação. Participe deste movimento onde você curte, comenta e compartilha a mensagem de Deus com apenas um toque na tela do seu celular. Mais de 5.000 pessoas registraram no Facebook sua presença aqui na Igreja da Fé Cristã. Faça o seu check-in logo na chegada para o culto. Compartilhe sua fé, que a luz brilhe nas trevas e todos conheçam através de você o amor de Deus. Temos mais de 350 vídeos em nosso canal no YouTube. Entre eles, Pastor Giovanni Rodrigues, que ministrou um seminário sobre o espírito de Jezabel que fecha as igrejas. Pastor Arão Xavier ministrou um poderoso seminário financeiro que pode mudar sua realidade de vida. Pastor Hernani Santos tem os vídeos mais assistidos do nosso canal. Ministrou vários temas que vão impactar sua vida. Temos também o pastor Alberto Rogério, responsável por este ministério em Bragança Paulista, e destacamos os vídeos mais assistidos: prisões mentais, tentação e suas consequências, e Deus quer curar sua dor. Outros temas com nossos pastores aspirantes e colaboradores do altar. Conheça e divulgue nosso site. Apresentamos a você a visão da igreja, sua declaração de fé e propósito, ministérios e departamentos, nossa agenda, onde você pode fazer pedidos de oração, álbum de fotos, e uma aba especial para você atualizar seu cadastro como membro. Durante a semana, a nossa igreja se reúne nas casas e chamamos estes pequenos grupos da fé de células, uma alusão ao corpo humano formado por células, que são vivas e se reproduzem poderosamente. Nos pequenos grupos, você é chamado pelo nome, faz novas amizades, é cuidado e desenvolve seu chamado servindo outros irmãos. Ofereça sua casa para ser uma célula ou faça o treinamento de líderes. Ore para que este trabalho cresça dia a dia. Faça você também parte de uma célula. Igreja da Fé Cristã, salvando vidas de casa em casa.
receber essas pessoas com muito carinho e derramar sobre elas muito amor.
confiar. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Como é que está o povo de Deus nessa noite? Fria e gostosa e abençoada por Deus. Tá todo mundo bem aí? Todo mundo bem? Glória a Deus por isso. O povo de Deus, eu gosto porque é um povo feliz, é um povo alegre, né? Na presença do nosso Deus. Alegrem-se, que nesta noite nós vamos ver o milagre do Senhor acontecer nas nossas vidas. Amém? O Deus de milagre está aqui. Quem crê nisso, pode dar um glória a Deus. Aleluia. Vamos orar ao nosso Deus nesta noite? Querido e soberano Deus, nós queremos te agradecer, queremos te entronizar, Senhor, neste lugar, nessa noite. Senhor, nós queremos te pedir a tua presença neste santo lugar. Nós já sabemos, Senhor, que antes de chegarmos aqui, tu já estavas, Senhor, nos esperando, nos aguardando, Senhor, para o nosso melhor, para dar o teu melhor, Senhor, para nossas vidas. Que nessa noite, Senhor, que os nossos corações estejam abertos, Senhor, para ouvir o teu falar. Que nós possamos ouvir, Senhor, a tua mensagem, guardar a tua palavra, Senhor, em nossos corações e praticá-la, Senhor. Senhor, como um farol que brilha à noite, Senhor, queremos ser na tua presença neste lugar. Derrama sobre nós, Senhor, o teu Espírito, Senhor. Nos aquece, Senhor, nesta noite. Senhor, que nós possamos sentir, Senhor, a chama do primeiro amor em nossas vidas. Que ela possa ser acesa, Senhor. Que o fogo santo do Senhor possa arder em nossos corações. Senhor, que tu possa brilhar nessa noite, Pai querido e Pai amado, trazendo a tua palavra, Senhor. Usa poderosamente todos aqueles que aqui vão estar, Senhor. Nos usa como um canal de bênção na tua presença, meu Pai. Enche, Senhor, os nossos lábios, enche, Senhor, os nossos corações, Senhor, nessa noite. Senhor, vai agora também nos lares, Senhor, aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, Pai, vá de encontro, Senhor, suprindo as necessidades de cada um, Senhor. Realiza nesta noite, Pai querido, Paizinho amado, o desejo dos corações.
Pai amado, abre portas, Senhor, aonde não há, Senhor. Porque o teu povo santo, Senhor, depende de Ti. Nós carecemos de Ti, Senhor, 24 horas, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o sacrifício já foi feito. O cordeiro, Senhor, já foi morto, Senhor. E nós estamos aqui para Te agradecer, Senhor, para Te louvar, Senhor, nesta noite. Pai querido, Pai Santo, Senhor, eu quero nesta noite, Senhor, nos derramar na Tua presença. Que seja uma noite abençoada, que seja uma noite grandiosa na Tua presença, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai amado, possa aquecer os corações daqueles que estão entristecidos. Vai tirando, Senhor, deste lugar toda a frieza. Vai tirando, Senhor, os corações de pedra. Vai colocando o coração de carne. Que o Teu Espírito Santo possa mover neste lugar. Que Teu Espírito Santo possa agir, Senhor. Move as águas, Senhor, em favor do Teu povo nesta noite, Senhor. Que a Tua presença seja real neste lugar. Que nós possamos sair, Senhor, de uma forma diferente da forma que nós entramos aqui, Pai querido. Porque Tu és santo, porque Tu és digno de louvor, porque Tu és digno de adoração, Pai. Queremos sentir, Senhor, a Tua presença sobrenatural. Labaxuria Manaia. Vem, Pai. Vem, Senhor, com o Teu fogo santo. Vem, Senhor, derramando, Senhor, o Teu poder. Vem com a Tua nuvem de glória, Senhor, sobre este lugar. Labaxuria Manaia. Derrama, Senhor, o Teu poder. Vem sobre nós o Teu Espírito Santo. E as palmas louvam o nosso Deus. Alegre-se na presença do nosso Deus esta noite. Glória a Deus. Continue louvando e adorando ao Senhor. Nesta noite eu te convido a começar este culto declarando palavras de amor ao Senhor. Comece a declarar aí: eu te amo, Deus. Tu és exaltado, Tu és entronizado. Eu inicio meu culto reconhecendo a Tua graça, reconhecendo o Teu poder que me aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu te amo, Senhor. Ser adorado, ser bendito. Tu és digno, Tu és santo, Tu és santo. Aí do seu lugar invoque o nome do Senhor. Aqueles que invocam o Senhor, eles serão agraciados pela presença de Deus. Então que você seja nesta noite participante deste momento, não somente um ouvinte, não somente aquele que enxerga, que vê, mas aquele que participa do movimento, aquele que recebe, aquele que é tocado, em nome de Jesus. Vamos louvar e bendizer o nosso Deus. Aleluia. Quão formoso é, Senhor, é Tua palavra, é Teu amor. Quão glorioso é o nosso Deus, é Senhor, é o Teu poder. Foi Tua cruz que Ele fez, que me salvou, me resgatou. No momento ali, me libertou. Declare: te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Jesus, te damos glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Jesus, quão formoso é, Senhor, é Tua palavra, é Teu amor. Quão glorioso é, Senhor, é o Teu poder. Foi Tua cruz, obrigada, Jesus, que me salvou, me resgatou. No momento ali, me libertou. Te dou glória,
coroado. Coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre. Coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre. Coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre. Coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre. Te dou glória, glória, te dou glória, glória. Nós te damos glória, Jesus. Jesus, nós te damos glória. Te dou glória, glória. Jesus, oh, te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Jesus, te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Jesus. Aleluia! Aplauda mais forte a Ele nesta noite. Oh, aleluia! Nós glorificamos ao Teu santo nome, ó Pai. Porque somente a Ti, ó Pai, é toda honra, toda glória. E somente dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Fecha os teus olhos neste momento e peça ao Espírito Santo para que Ele possa se manifestar no nosso meio. Diga: Espírito Santo, Tu tens liberdade aqui. Espírito Santo, venha fluir nos nossos corações, porque nós sabemos que somente por Jesus é que nós chegaremos ao nosso Pai. Aleluia. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, manifestar o Teu fluir nesta noite. Flua, Espírito Santo, no nosso meio nesta noite. Aleluia. Em outras pessoas, em tantas coisas, procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri Teu rio em mim. Transborde nesta noite. E transbordei do Teu amor, sinto fluir Teu rio de vida aqui. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Declare. Mas descobri Teu rio em mim e transbordei do Teu amor, sinto fluir Teu rio de vida aqui. Sinto
Beba das águas do Senhor. Eu Quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio de vida. Oh, teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Peça a Ele, eu quero beber. Eu quero beber de tuas águas. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber da tua fonte. Nós queremos mergulhar no teu rio, Senhor. Clame por Ele nesta noite. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Atrai o Espírito Santo. Atrai o fluir do Espírito Santo no teu meio. Oh Espírito Santo, nós queremos o teu rio nesta noite. Um rio cujas correntes transbordam do amor do Senhor. Peça mais uma vez, eu quero beber das tuas águas. Mas peça com todo o teu coração. Feche os teus olhos, se você pode erguer as tuas mãos. Se você pode se render a Ele, se renda. Não é um ato em vão. Ele vai olhar este ato, Ele vai te agradecer, Ele vai transbordar em ti. Ele vai derramar óleo sobre a tua cabeça. Ele vai derramar óleo até você transbordar na vida do teu irmão. Então declare nessa noite: eu quero beber. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas.
queremos, ó Pai, mais de Ti nesta noite. Nós queremos engrandecer o Teu santo nome. Você aí do seu lugar, engrandeça o nome do Senhor. Erga um clamor de adoração a Ele, porque toda honra é dEle, todo louvor é para Ele, toda adoração é dEle. Oh Senhor, recebe o nosso louvor e adoração aqui nesta noite. Recebe, Senhor, o nosso louvor e adoração nesta noite. Seja coroado, seja entronizado. Seja coroado, Senhor, nesta noite. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos. Aleluia. Está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Mais uma vez declare. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o Seja a glória. poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra. Ao que está sentado. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja. Ninguém pode roubar sua glória, ninguém pode roubar sua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Ninguém pode roubar sua glória, ninguém pode roubar sua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Ninguém pode roubar sua glória, ninguém pode roubar sua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Declare que Ele é santo, santo, santo. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor.
é para ti, Jesus. Santo. Mais uma vez, engrandeça Ele, engrandeça. Santo. Ao que está sentado. Ao que está sentado sobre seja a glória. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja ninguém pode roubar sua glória, ninguém pode roubar sua glória, tudo veio de ti, tudo volta pra ti, Jesus. Ninguém pode roubar sua glória, ninguém pode roubar sua glória, tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Tudo volta pra ti, Jesus. Tudo volta pra ti, Jesus. No céu o Senhor tem adoração 24 horas. 24 horas os anjos cantando santo, 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 santo. Santo, santo, santo. E nós fomos feitos para louvor e adoração do nome do Senhor. Aí do seu lugar comece a engrandecer a Ele. Comece a dizer palavras de amor a Ele. Não é para mim, não é para o irmão que está do seu lado. É para a glória dEle, é para a honra e louvor dEle. Oh Senhor, Tu és lindo, Tu és santo. Oh, Tu és poderoso. Obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo no nosso meio. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, porque o Teu Espírito Santo se faz presente aqui nesta noite. Obrigada porque o Teu Espírito Santo tem livre custo no nosso meio. Ele toca cada coração aqui nesta noite. E é por isso, Senhor, que nós Te glorificamos. Nós declaramos Santo, Santo, Santo mais uma vez. Santo, Santo, Santo. Aleluia! Boa noite, irmãos, irmãs, a paz do Senhor. Por favor, encurve a sua cabeça, que agora nós vamos orar para o Senhor, para que Ele nos proteja, nos guarde e nos livre. Amém? Pai, Te apresentamos as famílias da nossa igreja, Te pedimos que a Tua graça se faça presente em cada casa. Abençoe cada marido, esposa e filhos, que a Tua proteção seja sobre todos e que todo mal seja repreendido em nossa família. Quebra toda maldição, sentença, condenação pelo sangue do Cordeiro. Desfazemos todo laço de todo levante e todo ataque direto e indireto. Ministramos
confusão no reino espiritual e ordenamos, em nome de Jesus, que todo mal saia, seja desfeito. Todo tipo de opressão e perseguição caia por terra. Profetizamos, profetizamos famílias felizes e que ande em temor à tua presença. Coloque os teus anjos protegendo, guardando, livrando cada nossa família, que possamos andar em temor, obedecendo a tua palavra, que possamos viver dias de prosperidade e grandes milagres. Abençoa-nos, Senhor, nosso trabalho, projeto, que possamos ser uma família de testemunho e que o seu nome seja glorificado pela nossa fé. Manda para longe de nós, da nossa casa, toda praga, pestilência, doença e enfermidade. Nos conserve com saúde, com força e vitalidade. Repreendemos todo o espírito de fascinação, sedução, assédio e sensualidade. Repreendemos o espírito da mulher estranha e da mulher estrangeira, todo adultério, infidelidade, traição e prostituição. Guarda, Senhor, o marido, a esposa e os filhos, que haja santidade em nossa casa e que possamos ter em obediência, em nome de Jesus, para o Senhor dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Uma salva de palmas a Ele. Boa noite, igreja, tudo bem? Eu vou passar, pode se sentar. Quem está aqui nos visitando pela primeira vez, segunda vez, terceira vez? Ai, que bom, hoje todo mundo já é de casa. Vou passar para vocês, né, alguns recados. Na hora da palavra principal, né, quem quiser acompanhar, a gente tem um QR Code, né, que você pode receber o esboço da palavra no seu celular. E no grupo da igreja também, a gente vai receber, quem está no grupo da igreja, vamos receber esse QR Code, né, no celular. Avisar também, né, que a gente vai fazer um bazar, agora no mês de agosto a gente está recebendo, né, todas as doações. Peguem, né, as melhores coisas que vocês têm dentro de casa, então aquela roupa que você não usa mais. Ai, tenho 2 liquidificadores, eu vou doar um para a igreja para a gente poder, né, fazer o bazar agora no mês de setembro. Amanhã, né, sábado, a gente vai ter o relógio de oração, que vai ter o início às 10 da manhã e o término às 9 horas da noite. Então, a gente tem ali, né, no telão, se você tiver, né, disponível, quiser estar aqui com a gente, vai iniciar, então, às 10 horas da manhã, e teremos o encerramento com o pastor Alberto às 9 horas da noite. Amanhã também a gente não vai ter o culto, né, dos jovens e adolescentes devido ao relógio de oração. No domingo, a gente vai ter o culto de Santa Ceia e também, né, terá uma oração especial para todos os pais. Então, você que é pai, quer convidar o seu pai, o seu irmão, o vô, traga aqui para receber uma oração, né, e uma palavra do Senhor. Eu acho que é isso. Amém. Deus abençoe. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Amém. Tá muito frio aí, né? Glória a Deus pela vida de vocês que estiveram aqui essa noite. Para vocês que estão nos assistindo em casa, boa noite. Que Deus os abençoe. Vamos falar sobre vida próspera. Coloca 3 de João, capítulo 1, versículo 2. Quantos querem aprender a prosperar no reino de Deus? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Vamos ler junto essa parte? Amado, vamos lá, vocês repetem comigo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Amém.
e que tenha saúde. Pode repetir, que tenha saúde. Assim como bem vai a tua alma. Glória a Deus. Na minha versão está escrito assim: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Muitos de nós vivemos hoje uma vida próspera em algumas áreas, mas existem áreas que ainda não foram alcançadas pela palavra de Deus. Então, nós temos essa dificuldade, muitas das vezes, de transparecer nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, aquilo que o Senhor tem feito de bom para nós, né? Nessa epístola, Paulo, nessa epístola, João, ele escreve a Gaio, e ele escreve com esse amor todo, nesse versículo, porque Gaio, ele era um presbítero muito amado, um homem temente ao Senhor, que tinha um cargo dentro da igreja muito importante, que se importava com o povo e que se importava com a obra, com o reino de Deus. Quando nós falamos em nos importar com a obra e com o reino de Deus, nós também falamos da nossa vida financeira, em como nós temos contribuído para que a obra do Senhor cresça, para que o reino do Senhor cresça neste âmbito de evangelismo, na manutenção da nossa igreja. E ele era um homem que se importava com a casa de Deus. E João, vendo isso, escreve para ele com tanto amor: amado. Então, ele já intitula Gaio como um discípulo amado dele. E fala que ele quer que ele seja próspero, assim como é a sua alma. Muitas das vezes, nós não conseguimos transparecer aquilo que nós temos, porque a nossa alma está doente. Então, para que nós sejamos prósperos em todas as nossas áreas das nossas vidas, nós precisamos estar curados. Existem 3 pontos que vão construir uma alma próspera e também vai nos prosperar por fora. Primeiro deles, controle os seus desejos. Abre para mim em Gênesis 25, 29. Vamos lá. E Jacó estava cozinhando um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Próximo. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, para que eu possa comer esse guisado vermelho, porque estou cansado. Porque isso se chamou Edom. Próximo. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Olha como é sério isso. Próximo. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Como eu acabei de dizer, uma das primeiras coisas que são importantes para que nós tenhamos a nossa alma e vida próspera é controlar os nossos desejos, Esaú, ele teve a oportunidade de pular por cima de uma necessidade da carne para honrar aquilo que Deus tinha entregado para ele, que era a sua primogenitura. E o que ele fez? Em troca de um prato de comida, ele se vendeu. Ele vendeu a sua primogenitura, algo tão precioso, por um prato de comida. E aí aquilo, então, passou a se tornar insignificante para ele. Se nós não tomarmos cuidado e não controlarmos os nossos desejos, nós vamos acabar com uma vida totalmente longe de ser uma vida próspera em Deus. O segundo ponto é: filtre seus pensamentos diariamente. Provérbios 23, 7. Pois ele só pensa nos gastos. Ele diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. O próximo versículo é Colossenses 3, 2.
Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Além de controlar os nossos desejos, nós precisamos filtrar os nossos pensamentos diariamente. Filtrar os nossos pensamentos também nos leva para uma vida próspera em Deus, amém? E essa vida próspera, ela demanda uma renúncia da nossa parte, controlar os nossos pensamentos e nos alinhar com a palavra de Deus. E tudo isso só é possível quando nós estamos com uma vida devota e entregue ao Senhor. Amém? E o terceiro e último ponto é: cuide para que as suas emoções não adoeçam. Né? O que o nosso pastor ministrou no último culto, Salmo 143, 5. É um versículo que ilustra bem. Cuide para que as suas emoções não adoeçam. Olha isso. Eu me recordo dos tempos antigos. Medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Coloca o próximo versículo para mim. Estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, tenho sede de ti. Como nós falamos, controle seus desejos, filtre seus pensamentos diariamente e cuide para que as suas emoções não adoeçam. Pode tirar. Quando nós falamos de emoções, nós estamos falando, além de situações do nosso dia a dia, estamos falando também de como estão as nossas feridas da alma. Tudo isso reflete, esses 3 pontos, eles refletem numa vida financeira, numa vida próspera. Hoje eu quero te convidar a estar com as suas emoções curadas, com os seus pensamentos em Jesus, e que tudo isso possa gerar frutos no teu coração, frutos de gratidão. É momento de oferta, vamos ofertar ao Senhor com gratidão, vamos ofertar ao Senhor diante de tudo aquilo que Ele fez, da onde Ele nos tirou, o que Ele tem feito por nós todos os dias. E para finalizar, gente próspera é gente com desejos controlados, pensamentos filtrados e emoções saradas. Que nós sejamos essas pessoas. Nesse momento, agora os irmãos estão com os envelopes, o QR Code os meninos vão colocar na tela. Você que está em casa, faça o seu Pix, tem a chave Pix ali, faça a sua transferência bancária. Tem 2 maquininhas no salão. E levante uma das suas mãos, oferte ao Senhor. Agora é um momento de nós agradecermos a Deus e cultivarmos essa vida financeira em nome de Jesus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, vamos orar a Deus. Lembrando, irmãos, que domingo é culto de Santa Ceia, nós temos a nossa oferta alçada. Não se esqueça de separar o seu melhor para este culto, né? O Senhor, Ele conta com o seu melhor, né? Nós sabemos, e assim como o pastor Ney ministrou na semana passada, é a nossa responsabilidade como igreja de cuidar deste povo, de manter essa obra de portas abertas. O Senhor confia em nós, e tudo aquilo que o Senhor tem dado em nossas mãos, para que nós sejamos gratos a Ele. Então separe uma oferta para o domingo de ceia, e eu tenho certeza que o Senhor vai operar grandes milagres na sua vida. Feche seus olhos, estenda suas mãos. Pai,
Nesta noite nós colocamos diante de Ti a vida de cada irmão, de cada irmã que se disponibilizou a ouvir a Tua voz, Pai. A ouvir a Tua voz, o Teu chamado para estar ofertando, dizimando na sua casa. Que cada semente, Senhor, venha a ser plantada, Senhor, nos corações, e que este solo, Senhor, nós sabemos que é um solo fértil. Nós sabemos que é uma terra boa de se plantar, e por isso estamos confiantes que os nossos olhos verão, Senhor, essas sementes crescerem, germinarem, darem frutos, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor disponibilize uma semente para cada irmão trazer no domingo. E que o Senhor dê sabedoria, discernimento, ajude, Senhor, a nossa administração a cuidar destas sementes da melhor forma, e que elas brotem e se multipliquem 100 por 1 em nome de Jesus. Que a unção da prosperidade, que a unção do cuidado, que tudo que os nossos irmãos têm necessidade, Senhor, o Senhor venha atendê-los em nome de Jesus. Eu oro, Pai, pela vida de cada um, aqueles que puderam, aqueles que não puderam, aqueles que não quiseram. Que o Senhor venha estar abençoando a todos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Fazer uma oração. Tudo bem? Nosso pré-eleitor da noite, glória a Deus. Vamos estar orando por ele. Estenda suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida do teu servo em tuas mãos. Nós cremos que o Senhor direcionou para que ele estivesse aqui. Foi um plano do Senhor, e o Senhor vai falar através da vida dele aos nossos corações. Dirige ele, Senhor, para que a tua palavra seja ministrada, que estamos aqui com os nossos corações abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. É isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Gostaria de dar uma boa noite para vocês que disponibilizaram um tempo para estar hoje aqui na presença do Senhor. Agradeço cada irmão, cada irmã que veio aqui hoje, nesta noite. Dou uma boa noite também para você que também está assistindo, acompanhando a gente pela live, pelo YouTube. Vou pedir um favor para vocês que estão assistindo, compartilhar esta mensagem, este culto, dar um like, deixar um comentário, um pedido de oração também, você que está aí na sua casa, no seu lar, acompanhando a gente pela live também. Aleluia, glória a Deus. Como nós já sabemos, estamos numa série de ministrações. Hoje é a última sexta-feira, como ministração. Para quem não me conhece, primeiramente, sou Marcos Amaral, faço parte do presbitério da igreja, casado com a Débora Amaral, temos 2 filhos, a Emanuele e o Samuel. Fazemos parte do presbitério da Igreja da Fé Cristã, juntamente com outros irmãos e outros pastores que fomos ordenados em março passado. E gostaria de que os irmãos pudessem sempre participar dos nossos cultos, estar na presença do Senhor. Estamos nessa ministração, dessa série de ministrações que começou há 4 semanas atrás. Hoje é a última sexta-feira dessas ministrações da série Dias Melhores Virão, que começou com a pastora Dirce, ministrando O Melhor Tempo é Agora. Também teve a ministração do pastor Daniel, Toda a Tempestade Passa, da pastora Michele, na semana passada, que foi a respeito de Confiando no Bom Pai. E a mensagem de hoje é Avançando com Fé e Esperança. Aleluia. Glória a Deus. O texto base desta ministração se encontra lá em Isaías 61:4. Glória a Deus. Que diz assim: eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Aleluia! Então, esse é o texto base que a gente tem ministrado nesses últimos cultos de sexta-feira.
que falando a respeito de dias melhores virão, mas os dias melhores só virão se você confiar no Senhor, se você estiver na presença do Senhor, buscando a palavra do Senhor, buscando se santificar diante do Senhor, o que não é tão fácil, né? Às vezes a perseguição vem em cima da gente, às vezes a dificuldade vem muito, né, para nos tirar da presença de Deus. E nós temos, né, às vezes tem sido arruinado o nosso lar, tem sido arruinado a nossa casa pelos problemas financeiros, pelos problemas pessoais, emocionais, no trabalho também. Então, é difícil a gente não se abater com tantas dificuldades que acometem a nós nos dias de hoje. Mas nós temos que ter, né, essa confiança em Deus, aleluia. E, né, glória a Deus, a máxima diz que dias melhores virão. Em Filipenses 2,9 diz assim: pois Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, aleluia. Então, nós sabemos que, às vezes, o problema ele tem um nome, a dificuldade tem um nome, né? A tristeza tem um nome, a doença tem um nome, mas Jesus ele é sobre todo o nome sobre todos os nomes. Então a gente tem que buscar esse nome que é sobre todas as dificuldades, todos os problemas que nos trazem tristeza, que nos trazem aflição, que nos trazem preocupação. Então a gente tem que buscar o nome acima de todos, que é o de Jesus sobre as nossas vidas, aleluia. E a mensagem de hoje fala a respeito de avançar em fé, com fé e esperança. Avançar com fé e esperança. O que é avançar? Avançar é não ficar parado, é caminhar diante do alvo, do propósito. Este é nosso foco nesta noite, nesse dia, na nossa vida. Vamos sair da posição de inércia, vamos nos colocar em movimento, vamos caminhar em direção ao nosso destino, custe o que custar, aleluia. Tem uma frase de Martin Luther King que diz assim: se não puder voar, corra, se não puder correr, ande, se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. É difícil, né, irmãos? Rastejar, ficar ali, né, na dificuldade, buscando ali algo que às vezes você não enxerga, que às vezes você às vezes deixou de acreditar, deixou de confiar. Eu até comentei esses dias atrás na célula, que eu vi, são duas citações de duas pessoas diferentes falando a respeito de como avançar. Como que a gente avança? Quando você pega a Bíblia para ler, às vezes você pega um trecho da Bíblia e você não entende aquele trecho. Você lê e aquilo não te traz nada no momento, mas você tem que continuar lendo, né? Eu vi esse rapaz falando, assim, ó, continue lendo, não volta para trás, lê, vai lendo, continua lendo, que um momento mais à frente você vai voltar naquele mesmo versículo que você leu e você vai ter um outro pensamento, você vai ter uma outra revelação a respeito da mesma palavra que você já leu. Só que naquele momento que você leu, você não teve a revelação necessária, porque às vezes você não estava preparado, porque às vezes o seu espírito não estava diante do Senhor, não estava ali junto do Senhor. Ele não estava ali junto. E tem um professor chamado professor Clóvis de Barros, que ele contando uma história dele de quando ele era pequeno, que é a respeito do pai dele, que ele fala que quando você começar alguma coisa, vai em frente, não desiste. Ele falou assim, para trás nem para pegar impulso. Você não volta para trás nem para pegar impulso. Então você apenas segue adiante, você avança. Avançando, você alcança aquilo que você almeja. Quando você não tem um alvo, você não tem um caminho para seguir. Como diz, né, não sei se vocês já ouviram a frase, quando você tem dois caminhos e alguém pergunta qual caminho, para onde você quer ir, e você fica na dúvida em qual caminho seguir, você fala assim, mas para onde você quer chegar?
Quando você não sabe o caminho que você quer seguir, qualquer caminho serve. Então, se você não tem um alvo, se você não olha um caminho, não, eu quero ir por esse caminho. Eu quero chegar num ponto onde vou trabalhar, eu vou chegar na diretoria da empresa onde eu trabalho. O meu alvo é chegar na diretoria. Eu quero trabalhar para chegar lá do lado do diretor. Não, o meu caminho é ficar nesse caminho mesmo, trabalhar ali como apenas um empregado, fazer o meu horário ali. Você escolhe. O caminho que a gente avança, você escolhe. Não é ninguém que vai impor a você isso. Você que tem que ter essa revelação. Eu quero ir por esse caminho. Mas você tem que ter o conhecimento das consequências que este caminho vai levar para você, para a vida da sua família, para a vida dos teus filhos, para a vida da tua esposa. Então, o caminho a gente tem que seguir Jesus. Ele vai nos indicar um caminho excelente, um caminho melhor para que possamos ali estar na presença dEle, para que possamos ser abençoados, possamos abençoar pessoas, possamos abençoar a nossa casa, abençoar o nosso trabalho, abençoar os nossos amigos, os nossos familiares. Em Lucas 9,62, se puder colocar também, diz assim, glória a Deus, e Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha que difícil. Quando você está no caminho, você pega a mão no arado, você está indo para frente, porque quando você ara a terra, você tem que ir para frente, não tem como voltar com o arado para trás. Então, se você está indo para frente e largar e voltar para trás, você não está apto a seguir a Jesus. Você não está pronto, você não está com o coração em Jesus. Você não está com o coração ali querendo algo melhor para a sua vida, para a vida da sua família. Você não está apto. É uma palavra difícil essa, não estar apto. Como você se sentiria quando você chega no trabalho e o seu patrão chega e fala assim: não, você não é apto para fazer esse trabalho. Porque você não está com o foco nesse trabalho, você está se distraindo, você fica olhando os seus colegas, você fica conversando com os seus colegas, você não presta atenção naquilo que você precisa ser feito. Essa é a correção que Deus nos traz. Você não está apto. Se você está olhando para trás, mas lá no passado, não, o passado já passou. Por isso que se chama passado, ele já passou. E o presente é hoje. O futuro é Deus que coloca sobre as nossas vidas. Só que o futuro nós confiamos em Jesus. Nós confiamos o nosso futuro nas mãos dele. Mas nós temos que trabalhar para que o nosso futuro seja excelente, seja um futuro abençoado, seja que nosso trabalho seja uma bênção nas nossas vidas, que a nossa família seja uma bênção nas nossas vidas, que a igreja seja uma bênção, não seja um fardo. Muitas vezes eu pensei, no começo, quando eu comecei a ir na igreja, eu pensava, nossa, mas como é difícil. De novo, eu estou sendo chamado para falar uma palavra. De novo, eu estou sendo chamado para orar, para falar, para ministrar. Só que para mim era um peso aquilo. Para mim, pessoalmente, era um peso. Eu me sentia entristecido. Eu ficava triste, mas a partir do momento que eu entendi que eu não faço porque eu quero, mas eu faço por obediência, aquilo deixou de ser tristeza para virar alegria. Eu faço pela obediência, pela alegria. É uma honra poder estar aqui nesta noite, poder ministrar, poder falar um pouco mais a palavra de Deus. Agradeço a oportunidade do pastor Alberto, da pastora Jana, que estão me dando essa oportunidade de poder estar junto dos pastores, dos presbíteros dessa igreja, para também levar a palavra do Senhor em cima de um altar, através da internet, através do meu trabalho, através da minha família. É uma alegria poder estar na presença de Deus. Nós temos que estar alegres. Não temos tristeza. Não é um fardo seguir a Jesus. Ele diz, quando conhecer Ele, meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele fala que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Não tem nada de pesado a respeito dele. Eu não tenho essa noção de como era a pessoa Jesus, como
ali o convívio, mas eu creio que ele não era uma pessoa dura com palavras, mas ele era sábio com palavras. As pessoas que se sentiam ofendidas é porque aquilo tocava no íntimo dela. Porque aquilo que às vezes Jesus falava para as pessoas, aquilo atingia de uma maneira que eles não esperavam de qualquer outra pessoa. Uma palavra tão dura, uma palavra ali, mas não é dureza de humilhação, de chacota, mas sim dureza para que você possa crescer na fé, para que você possa avançar na fé, para que você possa avançar em esperança. A nossa esperança está em Jesus. Nós esperamos dele sendo obedientes a Jesus. Nós temos que estar na presença de Jesus para que possamos ser, glória a Deus, abençoados. E vemos, glória a Deus, alguns exemplos de pessoas que confiaram em Jesus e avançaram em fé e esperança. No livro de Jó, capítulo 1, no versículo 21, glória a Deus, diz assim, aleluia, disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó disse, no momento mais difícil da vida dele, que foi um momento que ele perdeu a sua família, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu os seus bens, ele perdeu os seus amigos. E ele foi ali, acusado. E agora, o que você irá fazer? Assim, não, eu saí, nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que louvar ao nome do Senhor. Às vezes é difícil. Eu não imagino a situação que Jó estava naquele momento, onde ele ficou sabendo que tinha perdido tudo, não tinha mais nada. Ele perdeu até a sua saúde, ele ficou acamado, ele ficou doente. Mas ele jamais desistiu de adorar ao Senhor. Aleluia. E no capítulo de Jó ainda, capítulo 42, verso 12 e 13, diz assim, a respeito da vida dele, o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 juntas de jumento, e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Aleluia! Por quê? Porque ele avançou com fé e esperança. Por mais que ele estivesse ali naquele momento de dificuldade, naquele momento de tristeza, naquele momento de aflição, ele não deixou de acreditar, não deixou de esperar no Senhor. Essa é a nossa esperança, é esperar no Senhor. Nós temos que esperar. Por isso que se chama esperança. A nossa esperança não está em homens, não está em mulheres, não está em carros, nem em cavalos, mas a nossa esperança está no Senhor. Aleluia! A respeito de Davi também, a respeito de Davi que diz, Salmos 23, 1, que fala, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. É a confiança, é a esperança de Davi no Senhor. Davi, ele era rejeitado pelos próprios pais. Ele estava lá, ele cuidava das ovelhas, ele ficava no meio do pasto, cuidando das ovelhas, ali rejeitado pelos próprios pais, pelo pai, pela mãe. Quando, aleluia, Samuel foi ali para ungir o novo rei de Israel, foi ali, ele mandou chamar todos os filhos, ele chamou cada filho ali para ver se Deus abençoava, quem que era o escolhido, porque ele não conhecia quem haveria de ser ungido a rei de Israel, e chamou a
todos os filhos, e nenhum ali, pessoas que estavam ali no exército de Israel, homens fortes, homens bravos, homens valentes, que estavam ali, homens valentes à vista do homem, da mulher, pessoas, né, aparentes. Na aparência, a pessoa às vezes confunde a gente com uma aparência de valente, com uma aparência de forte, mas não conhece o coração, não conhece o interior das pessoas. Mas Deus, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece o que está por dentro da gente, Ele sabe como nós somos quando ninguém está nos vendo, quando nós estamos ali sozinhos, quando estamos ali no nosso canto, Ele conhece nós por dentro e não por fora. Então Ele mandou a chamar todos, mas nenhum deles ali era o escolhido. Ele falou assim: você tem mais algum outro filho que não está aqui? Ah, tenho um que está lá no meio das ovelhas, cuidando das ovelhas. Mande-o chamar. Ele não, e mandou chamar a Davi para ser ali ungido, e não, né, não tinha o costume de se alimentar enquanto não chegasse o último membro da família. E quando chegou a Davi, mas você vai ungir esse rapaz, ele é mirrado, ele é pequeno, o que ele tem que os outros não têm? O que ele tem, o que tem nele que falta nos meus outros filhos? Senão ele vai ser o novo rei de Israel. Isso é uma ordem de Deus para mim. Eu vim ungir o novo rei de Israel, que era a Davi. Glória a Deus, aleluia. E a respeito de Elias também, né? O pastor ministrou alguns dias atrás a respeito de Elias, que também era um profeta de Deus, era um homem abençoado, era um homem temente, era um servo de valor nas mãos do Senhor, aleluia. Só que também era um homem solitário, era um homem, né, ali frágil em suas emoções. Por que frágil em suas emoções? Porque ele foi, um pouco antes, né, ele foi chamado em frente ao rei de Acabe, e tinha os profetas de Baal ali, e mandou, né, subiram ao monte ali, e fez uma disputa entre ele e os profetas, para quem o Deus, né, queimasse o holocausto, esse era o Deus verdadeiro, e mandou lá os homens de Baal, fizeram lá o seu altar, falou assim: separe dois cordeiros, separe dois, um para mim e um para vocês. Vocês fazem aí o seu altar, vocês fazem, né, mas não taquem fogo. Vocês orem ao seu Deus para que Ele queime o seu holocausto, para que Ele queime o seu sacrifício. E na palavra diz que eles ficaram ali 12 horas, orando, pedindo ao Deus deles, pedindo, e pulavam em cima do altar, e se, né, machucavam, se batiam ali, para que o Deus dele pudesse queimar aquele holocausto. Mas 12 horas e nada aconteceu. E Elias até zombou deles. Mas o que acontece com o seu Deus? O que será que está acontecendo? Será que ele está ocupado conversando com alguém? Será que ele está ali, né, dormindo, descansando? Gritem mais alto para que ele possa ouvir o seu clamor, para que ele possa escutar aquilo que vocês estão falando. E depois de 12 horas, Elias foi ali, juntamente com o povo, fez o seu altar, fez ali todo o procedimento que era, né, de ordem para ele, para que fosse feito o sacrifício da maneira correta. O que era feito da maneira correta. O que ele fez ali? Ele fez o altar e desceu o fogo dos céus, a partir do momento que ele orou e pediu a Deus. E todo o povo ficou ali, né, impressionado, ficou ali, né, tão impressionado com aquilo que caíram sobre seus rostos e diziam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E eles ficaram ali tão impressionados com aquilo. Aí Elias mandou descer todos aqueles profetas e mandou matar aqueles profetas, porque eram profetas da mentira, eram pessoas que pregavam algo que não era verdadeiro, algo que não era verdadeiro ali, que não preenchiam a vida deles com nada, apenas com adoração a deuses falsos, a imagens, a coisas que não
não valeriam a pena. Mas, a partir desse momento, Elias, ele foi ameaçado por Jezabel. E ele temeu no seu coração, apesar de ter feito uma maravilhas ali no meio, ter feito o fogo descer do céu. Ele conversou com Deus, falou com Deus, desce fogo do céu aqui, e o fogo desceu, e mesmo assim, ele temeu apenas a uma pessoa, a uma mulher, e ficou com medo e fugiu daquele lugar. E que diz no nosso texto base, está lá em 1 Reis, no versículo 19. Glória a Deus, aleluia. 1 Reis, capítulo 19. Vamos ler a partir do verso 5. Aleluia. E diz assim: e deitou-se debaixo da giesta e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Verso 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Aleluia. Muito longa será a sua viagem, né? Está nessa tradução. Aleluia, glória a Deus. Diz aqui que ele, se levantou. Ele se levantou e se alimentou, porque ele temeu, mas Deus estava com ele ali e falou: não temas, não temas. Levante-se, alimente-se, coma, porque a sua jornada, o seu caminho, a sua viagem será muito longa. E depois de ele ter se alimentado, ele andou 40 dias e 40 noites, até o monte de Deus, o monte de Horebe. Ele andou 40 dias e 40 noites, que está ali, no verso 8, que diz: e levantou-se, pois, e comeu e bebeu com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Você imagina você se alimentar de algo que é suficiente para que você consiga andar 40 dias e 40 noites. Você imagina o que é este alimento? Será que é este alimento que você tem se alimentado? Que nós temos nos alimentado? Será que esse alimento tem nos fortalecido? Será que algo que temos nos alimentado tem fortalecido a nossa vida? Será que é essa a esperança na nossa vida? O Salmo 25, 1 diz assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Será que a nossa esperança está em Deus o tempo todo? Ou será que a nossa esperança está no nosso braço? Na nossa vida, na nossa confiança, na nossa inteligência, na nossa capacidade? Será que nós confiamos tanto em Deus assim, de colocarmos algo nas mãos do Senhor e ali esquecer? Porque quando você coloca algo nas mãos do Senhor, você deixa nas mãos do Senhor para que Ele cuide daquele problema, daquela dificuldade, daquela petição. Você não fica cobrando ao Senhor: ó Senhor, mas e aquele negócio? Mas e aquele emprego que o Senhor me prometeu? Mas e aquela casa que o Senhor me prometeu? Mas e aquele carro que eu tanto pedi ao Senhor? Quando que vai chegar? Quando que eu vou alcançar?
A palavra fala que nós não temos que correr atrás das bênçãos. As bênçãos nos alcançarão. Nós temos que obedecer a Deus para que as bênçãos nos alcancem. Você não tem que correr atrás de bênçãos, você não tem que estar na igreja para pedir a bênção, para pedir algo, para ali buscar algo material, algo, mesmo espiritual na sua família, mas você tem que se render ao Senhor. Você tem que esperar no Senhor. Vocês têm que caminhar com fé, avançar com fé e esperança no Senhor, para que aquilo que você tem no seu coração alcance você. Não é você correr atrás da sua bênção. Nós às vezes corremos tanto que nos cansamos e a bênção não chega e nós desistimos de estar na presença de Deus, porque nós cansamos de tanto correr. Nós desistimos de tanto ali lutar, de tanto batalhar, de tanto se esforçar e a bênção não nos alcançar. Nós não temos que correr atrás da bênção, a bênção que tem que correr atrás de nós. Nós temos que estar parados para que a bênção venha até nós, e não nós iremos até a bênção. Nós temos que ir até o Senhor, para que o Senhor venha ter a misericórdia sobre a nossa vida e a bênção nos alcance. Nós temos que mover pelo poder e a direção do Espírito Santo. Será que o Espírito Santo está movendo no seu meio? Está direcionando você a este caminho? Quem que está indicando o caminho para você? Você mesmo está fazendo o seu caminho? Ou você pede ao Senhor, ó Senhor, por onde eu devo ir? Ó Senhor, é bom onde eu estou indo? Esse lugar que eu estou participando, será que vai me acrescentar algo? Será que vai me trazer algo de bom, algo relevante sobre a minha vida? Quando eu estava numa outra empresa, eu trabalhava numa outra empresa, cheguei num momento que eu entreguei ao Senhor a minha vida profissional, o meu trabalho. Eu cheguei num conhecido do meu sogro e entreguei um currículo para ele e falei assim, leve esse currículo para mim na empresa onde você trabalha e leva lá. Eu estou procurando algo melhor para a minha vida da minha família, e leva para mim lá, e quem sabe Deus me abençoe e eu consiga entrar nesta empresa, que é uma empresa boa, uma empresa grande, quem sabe. E na mesma noite que eu entreguei esse currículo para esse rapaz, eu falei assim ao Senhor, Senhor, se for da vontade do Senhor, que eu saia do lugar onde eu estou e vá para outro lugar, seja feita a vontade do Senhor. Mas se não for para mim sair de onde eu estou, mas que eu esteja com o Senhor, que eu não saia de onde eu estou e vá para outro lugar sem o Senhor. Eu não quero ir a lugar algum sem o Senhor na minha vida. Porque se eu estiver com o Senhor, aonde eu estiver, eu creio que eu serei abençoado, eu creio que eu serei ali grandemente abençoado, usado nas suas mãos. Eu tinha essa confiança, essa esperança a respeito disso. Eu coloquei a minha vida profissional nas mãos do Senhor. E na mesma noite, e onde eu trabalhava, o meu patrão, meu ex-patrão, toda terça-feira, ele vinha para Bragança, ele era de Vinhedo, ele vinha para Bragança para buscar o material para ele levar para a cidade dele, e lá ele distribuía as peças que a gente fazia aqui. E nessa terça-feira, e neste lugar, ele nunca me chamou para conversar, nunca. Eu trabalhei lá durante 9 anos, só cumprimentava, falava bom dia, boa tarde, conversava meia dúzia de palavras e não tinha uma conversa um pouco mais longa. E nessa terça-feira, na terça-feira após eu ter entregado esse currículo e ter entregado a minha vida profissional nas mãos do Senhor, ele chegou e me chamou para conversar a respeito de algumas coisas que estavam acontecendo
né, na empresa ali. Só que eu me lembro bem, é como se ele tivesse falado ontem para mim, essas mesmas palavras. A primeira frase que ele me falou, eu sentei para conversar com ele, a primeira frase que ele falou foi assim: existe um Deus lá em cima. Ele falou para mim, eu fiquei preocupado, nunca imaginava, eu imaginei que ele ia começar a falar de Deus, eu achei estranho aquilo. Caramba, será que ele vai falar de Deus para mim? Achei aquilo muito impressionante. Hoje em dia eu tenho essa revelação. No momento, na hora ali, eu não tive esse start. Ele falou e começou a falar dos problemas da empresa, enfim, tudo certo. Aí acabei, numa outra semana, a gente teve uma conversa, ele acabou me dispensando da empresa, enfim, mas a partir daquele momento, desde aquele momento, eu não fiquei, mesmo tendo sido, né, afastado, sendo desligado da empresa, eu jamais fiquei sem trabalho, daquele momento em diante. Fui de uma empresa a outra, mas Deus sempre guardando a minha vida, sempre abençoando o meu caminho, e eu sempre confiando em Deus. E depois de de algum tempo, eu percebi que aquela resposta, aquela frase que ele me disse, era a resposta de Deus a respeito daquilo que eu tinha colocado nas mãos do Senhor. Falei assim: filho, eu estou aqui, viu? Confie em mim. Eu estou aqui. Existe um Deus aqui em cima, eu estou aqui, estou olhando a sua vida. Eu vi que você orou para mim, eu vi que você colocou a sua vida financeira, a sua vida profissional sobre o meu cuidado. Então deixa que eu vou cuidar. Eu vou cuidar do seu trabalho. Não vai faltar trabalho para você. Não vai faltar o mantimento na sua mesa, não vai faltar o salário na sua vida, não vai faltar nada sobre a sua vida. Confie em mim. Depois de algum tempo que eu tive essa revelação a respeito desta palavra. E é tão assim maravilhoso quando você vê o que Deus faz na vida das pessoas que confiam, que as pessoas são usadas por Deus, mas nem imaginam que Deus está falando através delas. Porque muitos pensam: eu nunca ouvi a voz do Senhor, eu já clamei ao Senhor em vários momentos, eu já fiz tantas coisas, já trabalhei, eu já orei por pessoas, eu já fiz visitas, eu já preguei, já ministrei palavras, já orei para enfermos, para cativos, para muitas pessoas, e nunca ouvi a voz do Senhor. Mas as pessoas acham que a voz do Senhor é algo sobrenatural, é algo que vai vir do céu, é uma voz estrondosa, algo... Não, Deus, Ele fala através de pequenas coisas simples, de pessoas que estão ao seu redor, de pessoas que você jamais imaginou que pudessem ser usadas pelo Senhor. Pessoas que às vezes nem acreditam, pessoas que nem servem, nem conhecem a palavra de Deus, podem ser instrumento de Deus. Deus usou uma jumenta para falar. Não pode usar uma pessoa que está do seu lado, uma pessoa que não serve o mesmo Deus que você? Você não acredita nisso? Eu acredito que se Deus usou uma jumenta para falar, que estava protegendo ali, como que não vai usar, às vezes, um colega de trabalho, às vezes o seu patrão, às vezes um familiar? Então, por isso que nós temos que avançar em fé e esperança, é isso, quando você avança no conhecimento de Deus, é orando a Deus, é buscando a Deus, é lendo a Bíblia, é lendo, buscando a revelação, é ali ajoelhando, buscando em oração, se consagrando, sempre ali na presença de Deus, movendo, sendo movido pelo Espírito Santo. Nós temos que ser movidos pelo Espírito Santo, não nos mover por nós mesmos. Nós temos que nos mover pelo Espírito Santo. Aleluia. Aqui, diz assim lá em Isaías, no capítulo 40, no versículo 29 ao 31. Aleluia.
Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando você confia no Senhor, Ele te fortalece. Ele é a nossa força. Às vezes, você está sendo, ali acusado, às vezes você está sendo humilhado no seu trabalho, às vezes você tem passado por momentos de dificuldade financeira também, mas quando você é fortalecido no Senhor, coisas deste mundo não são suficientes para nos abater. Nós temos que ter essa renovação no Espírito. Nós temos que ter essa confiança de Deus na nossa vida. Se você não confia em Deus, você vai confiar em quem? Eu confio em Deus. Eu confio que Deus cuida do meu casamento, cuida dos meus filhos, cuida do meu trabalho, cuida dos meus amigos, dos meus familiares. Eu confio em Deus. Eu peço a Deus todos os dias para que Ele possa, ali guardar a vida de cada um, de cada irmão, de cada familiar, de cada amigo. Eu clamo ao Senhor para que Ele possa ter a misericórdia sobre cada um de nós, porque nós não merecemos absolutamente nada do Senhor. Não há nada que nós façamos nesse mundo que seja suficiente para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito pela nossa vida, por tudo que Ele já fez e de coisas que Ele ainda fará sobre a nossa vida. Não existem palavras, não existem gestos, não existem coisas que nós possamos fazer para agradecer ao Senhor. A única coisa que nós temos que fazer é estar na presença de Deus. É buscar a presença de Deus. E como nós buscamos a presença de Deus? É falando a respeito de Deus, é lendo a respeito de Deus, é conversando a respeito de Deus, compartilhando a palavra de Deus. Nós temos que compartilhar aquilo que Deus fez na nossa vida, porque muitas pessoas não acreditam que Deus faz. Muitas pessoas deixam de acreditar porque não veem algo acontecendo em suas vidas. Não veem que eles estão sendo protegidos por espíritos malignos que têm rodado ao seu redor, que têm tentado tirar a sua vida, têm tentado arruinar a sua família, têm tentado tirar o seu trabalho, tirar a sua paz no trabalho. Se nós tivéssemos olhos espirituais, nós veríamos coisas extraordinárias, mas nós não conseguimos ver, porque Deus não nos permite, porque se nós conseguíssemos ver, nós ficaríamos loucos, acredito. Isso é uma concepção minha. Se nós conseguíssemos ver o que está ao nosso redor, para tentar nos afastar de Deus, nós não conseguiríamos nem dormir mais. De tanto que o inimigo, ele tenta contra a nossa vida, ele tenta nos afastar, ele tenta nos tirar do lugar onde nós estamos. Igual eu falei, as coisas de Deus, a gente não faz porque a gente quer, a gente faz por obediência. Quantas vezes eu não tive vontade de orar, eu não tive vontade de ministrar, eu não tive vontade nem de levantar da cama ali para ir trabalhar. Que nem a igreja, Nós somos servos de Deus, nós somos participantes da igreja. Quando você tem um trabalho, a gente todos aqui acredito que trabalham, tem um trabalho, participam trabalham numa empresa, em algum lugar, você tem ali a sua carga horária. Você tem que estar ali naquele determinado horário. Eu tenho que trabalhar das 7 às 5, de segunda a sexta. Doente ou não, feliz ou não,
com dor ou não, querendo ou não, você tem que estar ali. Você tem que estar ali, porque você tem que receber um salário. A gente recebe um salário, você recebe algo em troca. Você presta um serviço e a empresa te dá um valor combinado quando você entra na empresa. Você recebe aquilo que foi combinado. Você presta um serviço e o patrão te dá aquilo que você combinou com ele a respeito do trabalho. A igreja é a mesma coisa. Você recebe de Deus aquilo que você faz para Deus. O que você faz para Deus? Ah, mas eu não estou recebendo. Mas o que você tem feito para Deus? Você tem levado a palavra de Deus? Você tem falado sobre as maravilhas de Deus? Você tem orado para Deus? Qual que é esse salário? O salário é proporcional. É proporcional à sua servidão, é proporcional ao que você faz pelo Senhor. Mas é injusto. Não, é injusto. Mas então você no seu trabalho, por que você no seu trabalho você não acha injusto? Você às vezes faz função de 2, 3 pessoas, mas ganha o salário de uma só. Aí você acha justo. Aí você vai brigar com o seu patrão. Aí você vai reclamar com o seu patrão. Porque você está ganhando menos do que você acha que deveria. Você está fazendo mais do que deveria. E para Deus, por que você não faz mais do que deveria? Por que para Deus você acha que é mais difícil fazer? Porque não tem uma recompensa financeira? Porque não tem uma recompensa aparente? Porque nós não vemos com os nossos olhos? Deus, as coisas que nós fazemos para Deus são coisas futuras, não é algo agora, não é o que você faz hoje para Deus, você pode receber daqui 1 mês, 1 ano, 10 anos, 50 anos. Não tem um tempo, não tem uma data. Ah, não, você vai receber esse valor. Daqui 30 dias o valor que você vai receber é esse. Esse é o valor que você recebe a cada 30 dias. Para Deus não tem isso. Você pode receber amanhã, mas você pode receber daqui 10 anos. Mas só que o pagamento de Deus é diferente. A bênção de Deus na sua vida é diferente. Porque é algo que nenhum homem vai conseguir pagar. Não é algo que alguma pessoa vai conseguir te dar. É uma paz que alguém não consegue te dar. A paz que o Senhor nos dá é uma paz que o mundo não conhece. É uma paz que ninguém tem uma noção do que é. Uma alegria que as pessoas não entendem. Eu queria poder expressar, eu queria poder que as pessoas vissem a alegria que eu sinto de servir ao Senhor. Mas não é possível expressar com palavras isso. Não é possível expressar com atitudes. É apenas sentindo a presença de Deus na vida delas que elas vão entender o que é ser um servo de Deus, o que é estar na presença de Deus. Nós temos que estar na presença de Deus, é buscar a Deus. É ter a fé, a esperança, a confiança que Deus está na nossa vida. Preserve e veja a intervenção do céu em seu favor. 1 Reis, no capítulo 19, do verso 15 e 16. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Essa foi a ordem de Deus
para Elias. Essa foi a missão que Deus deu para Elias. Antes, né, dele deixar esta terra, ele ainda tinha algo a ser feito. Ele tinha algo para trabalhar para Deus. Ele tinha que deixar um sucessor no lugar dele, para que continuasse o trabalho que ele fez, para que ele pudesse, para que essa pessoa continuasse a levar a palavra para Deus, a palavra de Deus às pessoas. Nós temos que deixar, né, ele tem que deixar um legado, algo, passar adiante o conhecimento de Deus. E se nós hoje deixássemos de passar essa mensagem, se deixássemos de falar de Deus, como seriam as futuras gerações? Será que as pessoas, né, os nossos netos, bisnetos, conheceriam a palavra de Deus se a partir de hoje ninguém mais falasse de Deus? Como que seria a vida das pessoas se não tivesse ninguém para ensinar, para ungir um próximo pastor, um próximo presbítero, um próximo diácono, um próximo evangelista? Como que seria se não compartilhássemos mais a palavra de Deus? Se deixássemos de levar a palavra de Deus onde nós fôssemos, onde nós estivéssemos? Como que seria? Será que nós conseguiríamos ver a presença de Deus no povo lá no futuro? Nós temos que preparar os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos entes queridos, quem tem neto, os netos. Temos que ensinar as pessoas o que é ser um servo, o que é estar na presença de Deus, o que é buscar a Deus, como é estar na presença, como é buscar a presença. Existia ainda na vida de Elias esse objetivo a ser cumprido a respeito, né, da palavra, a respeito do poder de Deus na vida dele, da unção de Deus que ele tinha na vida dele. Ele tinha que passar essa unção adiante. Nós temos que passar a nossa unção adiante. Nós temos que ungir pessoas para que pessoas possam ser abençoadas e abençoar ainda mais outras pessoas. Que Deus, através da nossa vida, através do que nós fazemos, através do que nós cremos, possa agir no nosso meio, agir na vida das pessoas que estão ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa casa. Dias melhores virão, sim ou não? Vocês acreditam que dias melhores virão? Muita gente não acredita. Muita gente não acredita. Quando às vezes você fala, se hoje está ruim, você vai ver daqui a um tempo, vai piorar em muito. Eu ouço muito isso, muito, mas muito mesmo. Na empresa mesmo, sabe? As pessoas que trabalham hoje aqui, nossa, as pessoas que trabalham hoje aqui, cada um pior que o outro. E cada vez está chegando mais gente ruim. Como que você vai acreditar num algo assim? Como que você vai deixar as pessoas dizerem que elas estão profetizando algo ruim sobre a empresa que você trabalha, sobre algo que você está fazendo? A gente não pode deixar isso acontecer, senão eles vão ser uma bênção, eles vão ser pessoas de valor nesse lugar também, eles vão aprender, eles estão começando ainda, eles são pessoas novas nesse trabalho, mas eles vão ainda conseguir alcançar o que nós alcançamos hoje. Na palavra de Deus é a mesma coisa. Às vezes pessoas estão inexperientes, não conhecem a Deus, mas eles conhecerão a Deus cada vez mais. Por quê? Porque tem que ensinar a como buscar, ensinar a como estar na presença, ensinar a orar. A palavra de Deus fala que você não recebe as coisas porque não sabe orar. Você não sabe orar, você não sabe pedir. Quando a gente não sabe algo, o que a gente faz quando não sabe? Pede ajuda.
Eu peço ajuda quando eu não sei algo. Ah, mas eu não sei fazer isso que você faz. Ah, então vem aqui que eu te ensino. Eu procuro, eu tenho a curiosidade de aprender aquilo. Então, se você quer aprender a orar, busque aprender. Busque. Ah, eu conheço aquele irmão, nossa, eu conheço um irmão que é uma bênção na oração. Ele é usado maravilhosamente bem. Vai atrás desse irmão. Ô, irmão, como que você faz? Como que você chegou nesse nível de oração? Como que você faz para orar? Eu acho tão fenomenal as orações que você faz. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a vida da minha família, para a vida dos meus amigos, dos meus familiares. Você tem que buscar. É algo ali, é curiosidade, é a intenção. Você intenta, não, eu quero tentar, eu quero chegar no momento ali e orar, eu quero ser uma bênção nas mãos de Deus, para abençoar pessoas ali através de uma oração, através de uma intercessão. Pessoas necessitam de oração, muitas pessoas necessitam de uma oração ali, né, para que possam se levantar diante de uma tristeza, diante de uma depressão, diante de uma ansiedade, diante de algo ali que tem tirado a sua paz, o seu sossego. Então, a gente tem que buscar de Deus, que nem na célula, eu e o presbítero Paulinho também, estamos num propósito de leitura. A gente começou, né, vamos começar, na verdade, ainda um projeto de leitura. Vamos começar a ler um livro e vamos fazer umas reuniões e discorrer a respeito do livro. Não discutir, mas assim, vamos ler e compartilhar aquilo que Deus falou para nós através dessa palavra, através daquela leitura, através daquele livro, porque queremos crescer. Eu tenho a intenção em crescer espiritualmente, eu quero crescer no conhecimento de Deus, através, não somente da Bíblia, mas através dos homens que foram usados, que são usados pelo Senhor. Pessoas que estão ali na presença de Deus, que tenham uma experiência com Deus ali sobrenatural. Eu quero algo sobrenatural sobre a minha vida. E se cada um aqui quer algo sobrenatural sobre a sua vida, você tem que buscar. Não sou eu buscando para você, mas é você buscando para você e para a sua família. Eu posso te ajudar numa oração. Ah, não, irmão, vem aqui, eu quero orar com você. Eu preciso de uma oração, me ajude em oração, num propósito. Eu oro com você. Mas o interessado em crescer espiritualmente tem que ser você. Temos que ser nós interessados. Não é, o pastor, mas o pastor, ele fica em cima para fazer oração, e eu estou cansado, mas tenho que orar de madrugada, é muito pesado, é muito difícil. É difícil orar de madrugada, é difícil. O cansaço, as preocupações, né? Ler a Bíblia é difícil? É difícil. Por quê? Porque o inimigo ele vai tentar tirar o foco da sua vida, vai tentar tirar você da presença de Deus. E ele consegue fazendo você se afastar da palavra de Deus, fazendo você se afastar da Bíblia, se afastar, às vezes, de pessoas que estão na presença de Deus, pessoas que são usadas, pessoas que são abençoadas por Deus, pessoas que têm um conhecimento, né, ali maior que você na palavra. Eu tenho, né, alguns anos de ministério, mas eu me sinto tenho muito pouco conhecimento. Eu me sinto ignorante com relação à palavra. Muitas coisas eu me sinto ignorante. Eu conheço alguma coisa da palavra de Deus, a Bíblia, conheço as palavras da Bíblia, né, alguns livros, né, não vou falar de todos porque também eu estaria mentindo também. Conheço alguns livros, li a Bíblia, mas eu não tenho um conhecimento muito grande, que nem a respeito de livros além da Bíblia, escritores abençoados, pregadores conhecidos, eu não conheço tanto. Eu não tenho esse costume, porque eu com a minha esposa viemos de uma igreja mais tradicional,
eram algo diferente, então era uma visão um pouco mais fechada, e aqui nós temos uma visão um pouco mais aberta. Nós temos uma visão mais ampla a respeito da palavra. E nós temos que ter essa visão ampla, que a visão ampla nos leva mais longe. E quando você olha só, né, um caminho ali, parece que você vai enxergar lá na frente, mas você vê que não tem algo especial, você não consegue ver ao redor, parece que tudo em volta é escuro. E você não tem uma visão melhor, mas quando você tem uma mente aberta, uma mente liberta em Deus, nós vemos que Deus pode nos usar poderosamente na vida da nossa família, dos nossos amigos, e temos que crer que dias melhores virão. Nós temos que crer, nós não podemos deixar que o mundo nos afaste, nos deixe acreditar que os dias são maus, que os dias só serão maus, e cada vez mais mal, e cada vez mais difícil, e cada vez mais pesado, mas nós temos que ter essa confiança que Deus vai nos trazer, aleluia. Glória a Deus. Já estamos chegando já no final, já, irmão, glória a Deus. Se puder colocar em Josué, capítulo 14, no verso 6, aleluia. Grande Deus. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Calebe. E Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você? Nessa passagem, nesta palavra, Calebe estava lembrando o que tinha ouvido de Moisés a respeito dele, da promessa que Deus tinha feito de separar para ele um pedaço de terra, né, quando a terra prometida fosse alcançada, quando eles chegassem na terra prometida, né, essa promessa que Deus fez na vida dele. E ele ouviu isso quando ele tinha 40 anos, e ele já tinha passado 40 anos, ele estava com 45 anos, e ele não tinha se esquecido, ele não se esqueceu, como eu disse, né? Foram 40 anos a promessa. Ele ouviu, igual eu ouvir hoje, uma promessa de Deus sobre a minha vida. E daqui 40 anos, eu ainda não ter alcançado. A bênção não ter me alcançado. Você imagina isso? 40 anos esperando algo de Deus. Você imagina quantas coisas não passaram na cabeça dele? Quantas dúvidas, quantas negações. Mas agora não vai vir mais. Não acredito mais na bênção, porque já faz, vamos supor, fazer 10 anos já que tinha passado. Escutei isso há 10 anos atrás e não veio, faz 10 anos e não chegou, aí 20 anos e nada, 30 anos nada, 40 anos. Será que você lembra o que foi falado para você há 5 anos atrás? Alguma promessa de Deus sobre a sua vida há 5 anos atrás? Há 10 anos atrás? Será que alguém lembra alguma coisa? Eu não lembro. Minha memória realmente é algo um pouco complicado. Minha memória é um pouco ruim em certas coisas. Mas imagina você ter uma promessa e não se esquecer. Por quê? Porque o pensamento dele estava em Deus. Estava ali na confiança. Ele confiava que aquela promessa ia alcançar ele. Aquela promessa ia chegar na vida dele. Aleluia! E nós temos que nos manter em pé diante dessas promessas. Nós não podemos
se cansar de esperar em Deus. Nós temos que confiar, porque se Deus prometeu, se realmente é Deus que prometeu na sua vida, você tem que confiar. Às vezes a dúvida vem a respeito dessa promessa, porque o inimigo ele quer roubar de você a esperança, ele quer tirar de você toda a confiança, toda a palavra, todo algo sobrenatural sobre a sua vida. Então ele quer tirar de nós a esperança e a promessa que Deus fez sobre a nossa vida. Aleluia. E se nós continuarmos em pé, dias melhores virão. Os dias continuarão sendo melhores se nós continuarmos a buscar a Deus. Grande Deus, aleluia. Nós temos que reconstruir os muros que foram destruídos lá no começo da palavra. Vocês lembram que foram falado a respeito dos muros? Que eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. As pessoas têm sido devastadas de geração em geração pelo inimigo. Têm sido destruídas pela dúvida, pela incerteza, pela dificuldade, porque nós temos deixado de confiar, deixado de esperar em Deus, deixado de avançar. Às vezes nós paramos e ficamos parados esperando algo de Deus, sem avançar através da palavra. Glória a Deus, aleluia. Gostaria que os irmãos ficassem em pé, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus, aleluia, por mais esta noite abençoada que nós estivemos aqui, buscando a Deus, recebendo algo sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, aleluia. Senhor meu Deus e amado Pai, estamos aqui nesta noite, ó Pai querido e poderoso, nesta noite aqui encerrando esta série, meu Deus, de ministrações a respeito de dias melhores nas nossas vidas. Agradecemos pela Tua presença nesta noite, sobre cada irmão, cada irmã que se posicionou e chegou à Tua presença nesta noite, para receber algo de Deus, para buscar a Tua palavra, para estar na Tua presença, Pai. Agradecemos os que têm acompanhado também pela live também, oramos em favor de cada um dessas pessoas, que eles possam continuar firmes e ali confiando e avançando em fé, com esperança ali, meu Deus, no caminho do Senhor. Que o Senhor venha colocar Tuas mãos sobre cada um de nós, para nos fortalecer, para nos renovar, para nos, ali, meu Deus, confiar nas Tuas mãos, no Teu poder e na Tua graça e no Teu favor sobre nós, ó Pai. Abençoa grandemente cada um de nós, meu Deus, para que possamos continuar caminhando juntos através, meu Deus, do Teu favor, da Tua palavra, que possamos levar este conhecimento, meu Deus, sobre essas vidas, que o Senhor possa cada vez mais nos preencher da Tua palavra, do Teu Espírito Santo. Queremos ser cheios do Teu poder, da Tua graça, Pai. Ó Deus de poder e de maravilhas, abençoe cada um, ó Pai querido, e abençoe, meu Deus, o retorno à sua casa, que eles possam ser abençoados no retorno, que eles possam ser ali guardados, protegidos e libertos de todo e qualquer ali, meu Deus, problema, qualquer dificuldade, ó Pai. Nós Te pedimos e Te engrandecemos sobre tudo nesta terra, Pai, que a Tua palavra seja anunciada nos quatro cantos deste mundo, que a Tua palavra chegue mais longe daquilo que nós possamos imaginar, ó Pai, que a Tua presença seja ali
poderosa na vida de cada um, de cada irmão, de cada irmã que veio aqui buscar algo de Deus, que veio aqui, meu Deus, se render à tua presença, que veio se render ali, meu Deus, em adoração, em louvor, em meu Deus ali, aleluia, ó Pai querido e poderoso. Nós te agradecemos pela misericórdia do Senhor, em nome de Jesus, Pai santo e poderoso. Amém, glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, nessa noite, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Declare, rompendo em fé, minha vida se vestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. abraça a pessoa que está do seu lado, que você possa ir em paz. E que em nome de Jesus, domingo estaremos aqui às 7 da noite para o nosso culto de Santa Ceia. Vá em paz do Senhor, em nome de Jesus.